Me parece que Zelensky está brigando para conseguir perder suas influências políticas dentro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos. O que presenciamos recentemente nas contestações de Kiev sobre os relatórios diplomados pelos Estados Unidos e pelas autoridades da própria Polônia e também da OTAN em relação ao míssil que caiu em Przowodo, na região ali 6,4 quilômetros da primeira fronteira com a Ucrânia, dentro do território da Polônia, que o míssil, provavelmente um S-300, um sistema de defesa antiaérea, que é de fabricação tanto da Rússia quanto, neste momento, sendo utilizado pelos ucranianos, foi disparado pelas linhas defensivas da Ucrânia. Então essa contestação dos relatórios da OTAN, do Ocidente, feita por Zelensky, trouxe de imediato uma contestação também da influência política de Zelensky dentro da OTAN. Isso porque a Ucrânia ela vem recebendo ajuda, auxílio bélico e financeiro e também sanções econômicas contra a Rússia de uma forma muito acentuada pelo Ocidente, principalmente pelos Estados-membros que lideram a OTAN, Reino Unido, França, Alemanha e também dos Estados Unidos. Quando isso aconteceu, esse ataque ali, ou seja, o míssil que caiu ali na Polônia, alguns estados nórdicos e também bálticos, principalmente aquelas nações que estão mais à fronteira com a Rússia, por exemplo, Lituânia, já descartou qualquer possibilidade de acidente e já falou que seria um atentado ali contra os Estados-membros, contra toda a OTAN e que uma defesa coletiva deveria ser realizada de imediato contra essa agressão, que foi uma agressão russa, segundo esses agentes ali da Europa, esses agentes que estão hoje lutando por melhores condições dentro da aliança e outras também para tentar ser integrado dentro desse bloco militar, uma proteção a mais contra possível avanço da Rússia para frente ali da Europa. E separei aqui alguns pontos importantes que esta manobra de Zelensky se traduz em uma armadilha contra a própria OTAN. É claro que eu fica aquela questão e fico analisando este fato. Será mesmo que a OTAN, se não fosse liderada por Washington, cairia nessa armadilha feita por Zelensky? Porque Estados-membros, alguns, a minoria, caiu nessa armadilha e já foi logo definindo que era um ataque russo. E Washington, principalmente a figura contestada nos meios, como Biden, ele pediu calma. E Jens Stoltenberg, o chefe da OTAN, falou que é necessário, neste momento, investigação. E foi feita as investigações foram realizadas e se chegaram à conclusão que o míssil que ceifou 2 pessoas, era da Ucrânia. E por que Zelensky ainda se nega a aceitar isso? O que ele queria, na verdade? E por que estamos ainda discutindo sobre isso? Porque criou uma rachadura dentro da OTAN que ninguém fala a verdade, que poucas mídias e canais, tanto do Brasil quanto de fora, não se arriscam a comentar sobre isso, porque pode gerar, de certo modo, algumas contestações contra a própria figura de Kiev, contra a própria figura da Ucrânia. É porque não podemos, é claro, deixar de mencionar que a Rússia é a maior culpada desse conflito, por invadir uma nação soberana. E isso não tenha dúvida alguma, não estou colocando aqui em xeque essa posição, mas sim esta medida de bloquear o acesso à informação real e verdadeira pelo Ocidente. E, até então, a OTAN e os Estados Unidos forneceram suporte bélico e não presencial para a Ucrânia.
E observando essas derrotas dos últimos dias, e principalmente sua infraestrutura crítica de água, luz e energia, e comunicação e logística, Zelensky ficou numa saia justa que precisava mostrar mais força contra a Rússia, só que ele não tinha. Ele tem somente pontos para se defender dos ataques, e olhe lá, principalmente ataques aéreos, mas sim ganhar terreno de forma territorial, terrestre, mas não aéreo. Zelensky hoje não tem capacidade de ganhar espaço aéreo, mas sim de se defender em determinados espaços aéreos. E é claro que eu posso até lançar essa pergunta a vocês. Será mesmo que Zelensky planejou um ataque ou planejou uma atividade de falsa bandeira enviando mísseis até a Polônia? Será que foi um incidente causado por uma tentativa de interceptação por esse míssil S-300 que não conseguiu atingir um míssil ou uma bomba russa ali na região próxima da fronteira e acabou passando e transfixando a fronteira ali da Polônia, um estado da OTAN, e atingiu ali um caminhão através do seu calor radar do míssil, atingiu este caminhão e ceifou 2 pessoas. O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários se vocês consideram que foi uma sabotagem por parte de Kiev ou se foi realmente um incidente que o míssil não conseguiu interceptar esse míssil russo e atingiu o outro lado da fronteira da Polônia. O que vocês consideram? E diversos meios de comunicação dentro da Ucrânia vêm sendo enforcado e cerceado pelo próprio governo de Kiev. Por isso que é importante termos aqui uma abordagem dos 2 lados, ou melhor, dos 3 lados, Ocidente, Ucrânia e Rússia, para mostrar a verdade. Não podemos aqui passar pano para um, passar pano para outro. Temos que mostrar a verdade, colocar os pontos principais, porque Zelensky não é a flor que se cheire. Ele sabotou, destruiu torres de comunicação dentro do próprio país para inibir que outras rádios e comunicações feitas ali pelos próprios ucranianos mostrassem a verdade do conflito ali atual. É claro, mostrando as atrocidades por parte dos russos e também por parte de Kiev. Principalmente nos últimos dias, que temos relatos de 11 a 10 militares russos que foram executados após se renderem. Ah, mas um reagiu e tal. É vida ou morte. Mas eles sofreram um ataque na nuca, com tiros na nuca. O que isso representa? Para mim, representa um crime. Para vocês, não sei. Mas o que vocês acham? E o que os russos fazem também? Aquelas pessoas enterradas lá na região de Kharkiv, na região de Liman, o que vocês acham sobre isso? Será que não foi uma tentativa de apagar vestígios? Será que não foi um crime também? E aí vem a própria Turquia, ela foi testemunha desta manobra de Kiev para tentar colocar a OTAN contra a Rússia de forma física, para gerar uma terceira guerra mundial. E nisso, esse testemunho, o Erdogan recebeu informações importantes, secretas da Turquia, da Rússia, principalmente pelo ministro da Defesa, mostrando que não havia nenhuma evidência de ataque russo, que os mísseis que caíram lá tinham uma estrutura, tinham uma numeração que não era russa. E o Erdogan falou: eu considero isso como satisfeito. Relatórios importantes que demonstram a não participação da Rússia, antes mesmo dos relatórios da própria OTAN e dos Estados Unidos, e até a própria Rússia participando dessas investigações. Então, foi a testemunha mais importante nesse momento, é a Turquia, que ela é uma das principais intermediadoras desse conflito, e Zelensky está perdendo influência política nesse momento, contrariando principalmente a Turquia, que tanto fez para os ucranianos, que forneceu um acordo de grãos e vem possibilitando o escoamento de produtos no Mar Negro. E aqui, é claro que os Estados Unidos e a OTAN não vão deixar de fornecer equipamentos e suporte bélico
para os ucranianos. Até mesmo a Europa já aprovou 18 bilhões de libras para ajudar a reconstrução da OTAN, da Ucrânia, perdão. E o Departamento de Estado americano já emitiu novas retiradas da reserva do Departamento de Defesa das Forças Armadas Americanas para fomentar com mísseis HIMARS, NASAMS, milhões de munições para armas pequenas, milhares de munições para obuseiros autopropulsados, entre outros, e até mesmo peças de reposição. Então, os Estados Unidos e a OTAN não vão parar de fornecer ajuda para os ucranianos. Pelo contrário, vão manter. Mas será mesmo que haverá uma ruptura dentro da aliança provocada por Kiev, sabendo que os turcos poderão ser favorecidos com a neutralidade pela ruptura ao manter o escoamento de gás russo por toda a Europa? Deixe nos comentários o que vocês consideram sobre isso. Eu acredito, na minha opinião, que não haverá nenhuma ruptura. Os estados ali que hoje fazem parte da OTAN não vão romper, principalmente a Turquia, porque é necessário algo muito maior para ocorrer esse rompimento e até mesmo uma aprovação do próprio Congresso de cada nação que queira se retirar da OTAN. Mas fica uma ruptura e um estado de alerta para esses Estados-membros que agora não passam a confiar 100% em Zelensky, que perdeu, sim, a influência política nesse momento, ao ainda manter essa narrativa de que foram os russos que atacaram a Polônia. Só que nenhuma mídia, nenhum canal no YouTube ou a mídia no Ocidente reporta isso, esse enfraquecimento nesse momento. Ah, mas a Europa continuou mandando equipamentos, inclusive hoje mandou equipamentos. Sim, mas estamos falando de política, porque essa guerra para os americanos e para o Ocidente, fornecer ajuda é importante, porque é melhor você fornecer ajuda do que participar desta guerra com tropas diretas no conflito contra uma grande potência nuclear. Este, sem dúvida, tratou de um vídeo que analisou a interferência de Zelensky neste meio político bélico importante que é essa organização, essa aliança militar do Atlântico Norte, e trouxe aqui um ensaio do que poderá ocorrer no futuro se essas questões de interferência continuarem, como uma ruptura, por exemplo. E eu acredito nesse ponto que não irá ocorrer. Espero que tenham gostado deste vídeo, um vídeo bem interessante, um vídeo rápido, de fácil entendimento. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativarem o sino de notificação. Algumas monetizações não são geradas aqui na plataforma com os nossos vídeos, com os nossos trabalhos. Então peço a você a doar qualquer valor para a nossa chave Pix, que é o canal areamilitaroff@gmail.com, que vai ajudar em muito o canal, e é muito fácil e rápido fazer qualquer doação. Isso vai fortalecer ainda mais a continuidade do nosso trabalho aqui na plataforma. Muito obrigado, espero vocês no próximo vídeo aqui no Área Militar.